dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Plenário retoma daqui a pouco a discussão do projeto que alonga a dívida dos estados com a União. Até ontem à noite, o texto ainda estava em negociação com o Ministério da Fazenda. Do Salão Verde, ao vivo, Mariana Pchit. CPI do CARF tem reunião agora pela manhã para discutir o relatório final. Hoje é terça-feira, 2 de agosto, agora em Brasília, 8 horas e 54 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia que está começando agora. E a gente começa essa edição do Câmara com Notícia indo direto ao Salão Verde para conversar com a repórter Mariana Pchit, que o assunto é a CPI do CARF, que tem uma reunião daqui a pouquinho para a apresentação do relatório final. Não é isso, Mariana? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Está marcado para 10 da manhã a reunião da CPI do CARF, que para apresentação, discussão e possível votação do relatório final. Nós estamos aqui com o presidente da CPI, deputado Pedro Fernandes, para tentar antecipar um pouco o clima na CPI, né, deputado? Depois de meses de trabalho, ouvindo muitos depoimentos, como é que você acha que vai ser essa reunião de hoje? Bom dia. Na realidade, eu pautei a apresentação do relatório, mas não era a nossa expectativa. Nossa expectativa era que a CPI continuasse. Veja bem, há um equívoco da Câmara paralisar a CPI agora. Nós temos muita coisa acontecendo, muitas prisões que foram feitas, nós precisamos ouvir muitos empresários, precisamos ouvir muitos agentes que atuaram no CARF, mas infelizmente a Câmara está tomando uma posição. Eu sei que o presidente está sendo pressionado por algumas lideranças para enterrar a CPI do CARF, mas nós não deveríamos enterrar agora. De um lado, nós temos Erenice com Lulinha, do outro lado nós temos Gerdau, com Itaipava, com Mitsubishi, com Caoa, do outro lado nós temos Bradesco, temos Safra, tudo isso gera um clima de pressão muito grande na Câmara. E a desculpa desses líderes e a desculpa que levaram o presidente da Câmara é que existiam deputados achacando essas empresas. O que eu lamento profundamente é a gente enterrar a CPI sem abrir o processo contra os achacadores, porque aí vai ficar a impressão que os blindadores ganharam essa parada. Eu lamento profundamente, mas vou para a reunião tentar ver se o relator apresenta e nós submetermos a apreciação do plenário daquela casa. Deputado, o prazo final para a CPI, já com a prorrogação aprovada, é 11 de agosto, né? 11 de agosto. Não sei se nós vamos concluir a CPI. Afinal de contas, ela por si já está muito prejudicada, porque muitos atores aí não estão sendo ouvidos. Muitos alegam que as pessoas vêm para ficar paradas. Criaram tanto obstáculo e tanta dificuldade na CPI. Toda a CPI é igual, toda a CPI é isso que acontece. As pessoas têm o direito de ficar calado, é um direito constitucional. Mas a gente tenta tirar alguma coisa disso e temos peritos, temos delegado da Polícia Federal nos ajudando aqui na Câmara. Infelizmente, muitas pessoas não querem que a CPI continue. Deputado, o relator João Carlos Bacelar deve apresentar hoje o relatório. O senhor tem conversado com ele? Como é que está a expectativa para o relatório? Eu não sei se ele apresenta. O relatório está parcialmente pronto, eu vou esperar que ele apresente. Eu pautei para cumprir o prazo, para cumprir o regimento, mas está todo mundo do lado. Olha, veja bem, por 16 votos a 10, numa votação nominal, o plenário da comissão solicitou que ela fosse adiada. Se adiou CPI de futebol, se adiou CPI não sei de quê, mas do CAF, o poderio não deixou ela continuar. Ok, deputado Pedro Fernandes, obrigado pela entrevista. Boa sorte na sua reunião agora pela manhã, então, com uma expectativa em aberto sobre a reunião daqui a pouco às 10 da manhã. Carol. Obrigada, Mariana. E o plenário da Câmara reabriu as atividades ontem, depois do recesso parlamentar, com o projeto que trata da renegociação das dívidas dos estados. O relator apresentou a proposta defendida pelo governo, que foi negociada ao longo de todo o dia com o Ministério da Fazenda. Mas a indefinição em torno de como a proposta será recebida ainda é grande. A discussão oficial ficou para hoje, daqui a pouquinho, ainda de manhã. O projeto apresentado pelo governo estende por mais 20 anos o pagamento dessas dívidas, desde que os estados se comprometam com medidas que reduzem despesas, principalmente na área de pessoal. Tem que existir uma contrapartida, e essa contrapartida é exatamente a limitação dos gastos de pessoal para o ano seguinte, sendo que essa limitação ela vai estar com o teto, não é, do gasto do ano anterior, mais a correção da inflação também do ano anterior. Mas até o início da noite desta segunda-feira, o texto ainda estava em negociação, inclusive com o Ministério da Fazenda. Nós estamos discutindo o texto agora, né? Não podemos nem votar porque não está fechado o texto, né? Nós estamos construindo a finalização do texto agora. Também não dá para você votar uma matéria sem dar conhecimento aos parlamentares do que se está votando, qual é o texto que está se votando. Então qual é a ideia? Distribuir assim que se fechar o texto,
distribuir para as bancadas, todo mundo fazer uma análise, nós discutirmos na noite de hoje e amanhã votarmos a matéria. E aí, inclusive, com obstrução, se tiver legítimo. O tratamento uniforme para todos os estados é uma das preocupações da oposição. Eles colocam como contrabando no texto o mesmo conteúdo da PEC 241, que é aquela PEC do teto de gastos. Então, eles impedem que os investimentos e o custeio dos estados sejam maiores do que a inflação, né? Ou seja, é aumento zero para a política pública e para investimento dos estados, e proíbem qualquer aumento de gastos com o pessoal. Eles homogeneizam o tratamento, quer dizer, tem estados numa situação e outros estados em outra. Você não pode tratar todos os estados da mesma forma. No plenário, ainda em meio às dúvidas sobre as mudanças, o relator Esperidião Amin leu o texto enviado pelo governo. Todas as contribuições, todas as críticas, todas as dúvidas, eu delas compartilho. Eu compartilho todas elas. E reitero, este é o texto exatamente distribuído pelo Ministério da Fazenda, que eu coloco aqui como relatório básico sobre o qual trabalharemos. Ele leu o texto que foi encaminhado pelo Ministério da Fazenda. Portanto, não houve um parecer do relator, ao que me consta. Ele certamente incorporou para que o debate possa ocorrer e amanhã, quando a sessão continuar, certamente ele vai fazer algumas modificações. E também hoje, às 19h, está marcada a sessão do Congresso Nacional destinada a votar 15 vetos presidenciais e projetos de lei do Congresso referentes a mudanças no orçamento de 2016. Os deputados e senadores podem analisar ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, caso o projeto da LDO seja aprovado na reunião da Comissão Mista de Orçamento, marcada para logo mais às 14h30 da tarde. E a gente vai agora ao Salão Verde conversar novamente com a repórter Mariana Pschittig. Mariana, bom dia. Então, o plenário retoma daqui a pouquinho a discussão sobre o projeto da dívida dos estados com a União, não é isso? É isso, Carol, para tentar antecipar um pouco o clima no plenário, nós estamos com dois líderes partidários, o deputado Daniel Almeida, líder do PCdoB, e o deputado Paulderney Avelino, líder do Democratas. Deputado Paulderney, sua expectativa, depois de tanta discussão, tanta análise desse projeto, é possível votar hoje esse projeto sobre a lei das dívidas dos estados? Bom dia, Mariana, bom dia, Daniel. Bom dia, Carolina. Olha, nós estamos trabalhando no sentido de tentar melhorar o texto que a ex-presidente Dilma Rousseff, ou presidente afastada Dilma Rousseff, mandou para a Câmara dos Deputados. Obviamente que há muitas cobranças aos estados e essas cobranças, como condição para a renegociação da dívida dos estados, nós estamos fazendo com que, por exemplo, retiremos do teto de gastos com pessoal os terceirizados do Judiciário, do Ministério Público e também dos Tribunais de Contas, retirando a limitação da Defensoria Pública, que já é muito pequena, portanto, mantendo nos níveis atuais em cada estado. A renegociação dessa dívida com os estados, ela é fundamental para que os estados possam ter um fôlego, sobretudo aqueles estados mais endividados, possam ter um fôlego para que as suas finanças possam se equilibrar. Mas também há um reforço na lei de responsabilidade fiscal, porque não pode, veja bem, não é uma questão de irresponsabilidade ou a questão de abrir geral. O que nós temos que fazer é, com muita consciência, trazer de volta a responsabilidade fiscal que muitos estados deixaram de lado. Ou seja, quando a lei prevê, a lei de responsabilidade fiscal, prevê no teto de gastos terceirizados e outras vantagens, os estados esqueceram disso ou deixaram de computar na regra. Portanto, há uma forma agora de cobrar, ou seja, fazer com que a lei de responsabilidade fiscal seja respeitada. Com relação às polícias, que também havia uma dúvida muito grande, foi definido que haverá as promoções
quando o militar passa para a reserva. Enfim, estamos trabalhando para que o texto ele seja aparado essas arestas e nós possamos dar aos estados a condição de ter as suas dívidas renegociadas e também fazer com que essas dívidas pese menos nos cofres dos estados. Deputado Daniel Almeida, líder do PCdoB, você acha que é possível agora votar esse projeto da renegociação dos estados? Acho que não. Esta semana não seria possível. Se o governo tentar fazer dessa forma, está agravando uma situação que a casa já vivenciou em outros momentos, absolutamente indesejável. O que aconteceu ontem? O relator, ele abdicou do seu papel de relator e apenas apresentou, leu um texto que veio do Ministério da Fazenda. Esta casa tem a responsabilidade de fazer leis, chegando aqui qualquer projeto, analisar, passar pelas comissões, fazer o debate, receber as emendas. Ele desprezou todas as emendas do projeto anterior e apresentou um outro projeto completamente diferente, vindo diretamente da gaveta do ministro da Fazenda para a apresentação do relator. Isso é absolutamente intolerável. Este é um assunto complexo. Do ponto de vista do mérito, nós achamos que é possível renegociar, é necessário renegociar as dívidas dos estados e de municípios. Isso é um problema. Mas mesmo esta dívida, ela tem que ser renegociada, Paulderney, com as devidas diferenças entre estados do Nordeste, por exemplo, e outros estados maiores. As dívidas são diferentes. Alguns estados fez o esforço de cumprir seus compromissos, pagou religiosamente, e esses estados agora estão sendo penalizados, porque com as tais contrapartidas não pode sequer manter a sua condição de estado adimplente e capacidade de endividamento. Então, mesmo do ponto de vista da renegociação, nós precisávamos fazer a diferenciação. Além do mais, o que é mais grave é que as tais contrapartidas impedem o serviço público brasileiro, porque faz tetos, vão retirar. Não é bem assim o que está sendo proposto. Impede a elevação de certas despesas com serviços públicos. Nós precisamos de mais polícia, nós precisamos de mais controle à corrupção, nós precisamos de mais poder judiciário chegar mais perto dos cidadãos, e tudo isso fica impedido. Impedir o funcionamento regular do serviço público. Tem alguns setores que ficariam obrigados a demitir pessoas, não só deixar de contratar, substituir pessoas que estão se aposentando, como demitir pessoas. Isso é absolutamente intolerável. Uma coisa é renegociar a dívida. Nós concordamos com isso, desde que haja um tratamento diferente para situações diferentes. Outra coisa é o tratamento dos servidores do serviço público. Eu acho que deve ser debatido, mas em outra oportunidade, não nesse projeto de lei. Por isso, esta semana não é possível que ele seja votado. O que temos urgência nessa semana é trazer ao plenário o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. Já passou tanto tempo no Conselho de Ética, nós retomamos o trabalho e esse assunto fica na gaveta. Nós já cobramos do presidente Rodrigo Maia que faça a leitura no plenário e traga para a votação o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. São muitas questões. Eu queria fazer uma pergunta, retomando uma das coisas que o deputado Daniel falou, o deputado Paulderney, queria perguntar para o senhor essa questão da diferenciação entre os estados que estão adimplentes. Como é que vai ficar essa discussão? Porque, de fato, eles vão também ser tocados pelo relatório, por esse projeto, por essa renegociação, mesmo os que não têm o mesmo volume das dívidas, como a maior parte está concentrada nos estados do Sul e do Sudeste. Começando essa pergunta pelo deputado Paulderney. Pois é claro que nós louvamos aqueles governadores que fizeram o dever de casa e criticamos muito e duramente aqueles governadores e governo, que não foi só um governo de estado, por exemplo, são vários governos de estado e governadores desses estados que fizeram uma farra, uma gastança, e esses agora, nesse momento,
esses estados estarão sendo beneficiados, digamos assim, com essa renegociação. Eu quero deixar claro que essa renegociação das dívidas foi encaminhada, esse projeto de lei 257 foi encaminhado em regime de urgência pela presidente afastada Dilma Rousseff, do partido do deputado Daniel Almeida. Agora, tudo bem, nós íamos discutir também naquela altura e íamos votar esse projeto de lei. É óbvio que nós temos que fazer algumas diferenças. Agora, o endividamento desses estados, eles estão, como foram irresponsáveis esses governadores, eles saíram dos limites prudenciais da lei de responsabilidade fiscal. Agora, para que o Brasil volte aos eixos, para que nós possamos começar a recuperar e sanear novamente, olha o trabalho que nós perdemos, mais de 10 anos de trabalho jogado fora, quando nós fizemos a lei de responsabilidade fiscal, quando nós fizemos o Plano Real. Agora vamos ter que recomeçar tudo de novo, ou seja, a dívida pública passou para níveis estratosféricos. O Brasil, que já tinha ganhado o selo de bom pagador por várias agências, perdeu esse selo. Tudo isso motivado pela irresponsabilidade, tanto do governo central, do PT, quanto dos governos estaduais que hoje estão aí se debatendo com essa renegociação. Além do mais, nós temos aqui também dar uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu numa ação desses estados, que o juro simples seria aplicável, quando em todas as transações internacionais, financeiras, nacionais ou internacionais, de bancos ou de estados com a União, são juros compostos. Tudo isso foi que motivou essa renegociação dessa dívida. Portanto, agora, fechar... eu quero dizer o seguinte, agora, buscarmos discutir esse projeto, essa proposta que o deputado Esperidião Amin trouxe ontem, ela não está concluída, não está acabada. Vamos discutir no dia de hoje, dizendo que é possível sim fazer concurso público para a polícia, para auditores, é possível, não está vedado. O que está vedado por 2 anos é aumento de gasto com pessoal, ou seja, não pode aumentar salário. Agora, isso será aumentado pela inflação. Isso aí é possível fazer, ou seja, não haverá perda real do salário desses servidores. E vamos em frente, agora é tentar reorganizar o Brasil, trazer de volta o Brasil para os trilhos. Deputado Daniel Almeida. Olha, primeiro, deputado Paulderney, a presidenta Dilma não é do meu partido, eu sou do PCdoB, ela é do PT. Ela não é a mesma coisa, com certeza não é a mesma coisa. Como o PSDB é diferente do DEM, espero que sim. Tem o mesmo projeto, tem identidade com alguns encaminhamentos. A presidente Dilma é uma presidente honrada, que está sendo vítima de um golpe contra a democracia, não só contra ela, mas é uma presidente honrada que pode se filiar a qualquer partido ou se manter no PT no futuro. Seguramente a história vai fazer justiça à presidenta Dilma. Queria dizer, deputado Paulderney, que nós precisamos tratar os estados que têm uma situação diferente de forma diferente, senão nós não estamos fazendo justiça. O estado da Bahia, por exemplo, está encaminhando para ter acesso a empréstimos, para fazer infraestrutura, fazer estradas, rede elétrica, etc. Isso estaria vedado pelo projeto que está sendo encaminhado pelo atual governo. Isso é absolutamente injusto. O Estado que teve cuidado, que controlou suas contas, de repente ele é tratado em igualdade de condições com outro que não fez esse tipo de procedimento. Isso não é justo. Em relação aos servidores, não é apenas conter salário. Esse projeto não é para conter salários elevados, distorções na folha salarial de qualquer carreira. É para impedir o serviço público, que necessita de mais presença do Estado. Em muitos deles há uma carência muito grande. E com o limite de gastos com pessoal, com esse congelamento, nós vamos ter uma diminuição dos serviços já prestados, ao invés de elevar o seu padrão de oferta de serviços.
Claro que nós temos um problema de crise econômica, crise política, que não originou no governo do presidente Lula, nem no governo da presidenta Dilma. Nesse período, nós tivemos uma diminuição do comprometimento do orçamento com a dívida pública. É o contrário. No governo anterior ao governo do presidente Lula e da presidente Dilma, é que nós tínhamos absoluto descontrole. Mas há efetivamente uma crise econômica que afeta o nosso país e medidas podem ser adotadas. Medidas pontuais, medidas que se dirigem à correção, preservando os serviços públicos, preservando as políticas sociais. Essas é que estão ameaçadas. O golpe se caracteriza exatamente por isso, pelo desmonte que buscam fazer com esse e outros projetos que estão se tramitando nesta casa, a todas as conquistas desses últimos anos. Políticas sociais, direitos trabalhistas, o pacto federativo que fica comprometido, tirar a atribuição dos municípios, dos estados, de adotar políticas que em um ou outro estado deve ter a prioridade definida pelo prefeito ou pelo governador, é quebrar o pacto federativo, sem dúvida nenhuma. Então isso eu acho que é muito grave e nós vamos nos colocar contra a aprovação desse projeto. Okay, deputado. Quero dizer que esse projeto foi encaminhado pela presidente afastada Dilma Rousseff e as contrapartidas que previu este projeto, no governo dela, eram muito maiores do que essas que estão sendo feitas agora. Nós estamos abrandando essas exigências, essas contrapartidas. Não é verdade que o Estado da Bahia ou qualquer outro estado que tenha limite para endividamento seja proibido de contrair empréstimo. Não é verdade. É possível, sim. O estado do Amazonas, que é o meu estado, o seu estado tem 1,35% de endividamento. Aplausos. O meu estado tem 0,2% de comprometimento. Portanto, não é vedado, portanto, contrair empréstimo. Agora, contrair empréstimo para investimento é importante, para infraestrutura é importante. Agora, nós entendemos também que o servidor e que os servidores não estarão afetados na sua forma de atuar com esse projeto de lei. O que nós estamos fazendo é, sem dúvida nenhuma, tentar resguardar novamente a lei de responsabilidade fiscal e fazer com que ela seja respeitada, porque ela passou a ser desrespeitada. Deputado Daniel Almeida, para encerrar. Não, o projeto original foi encaminhado naturalmente pela presidenta Dilma, mas o que chegou ontem na casa é completamente diferente. Apenas aproveitou o projeto original, o número do projeto original e fez uma outra proposta, que sequer foi do conhecimento dos líderes. Ele chegou em plenário, foi lido e o próprio relator informou isso. Aqui é a leitura de uma proposta que acabou de chegar do Ministério da Fazenda. Tenha paciência, né, deputado Paulderney? Nós não podemos submeter esta casa a esse tipo de constrangimento. Aqui é um poder autônomo. Aqui é um poder autônomo, tem sua autonomia e deve ser respeitada essa autonomia. A autonomia é o quê? Recebe o projeto e tem autonomia para fazer as modificações e não apenas para homologar coisa que vem do Executivo. Bom, essa discussão vai continuar no plenário. Deputado Daniel Almeida, deputado Paulderney Avelino. As medidas provisórias, quando nós votávamos aqui na época do PT, a gente só conhecia quando o relator ia falar, ou seja, não tinha nem parecer editado para que os líderes, que os deputados pudessem discutir. Então, essa realmente é uma prática que nós temos que acabar. Ok, obrigada, deputados. Bom, sessão daqui a pouco. Carol. Exatamente, Mariana, essa discussão continua no plenário, né? E a Comissão de Constituição e Justiça pode analisar hoje ainda o relatório apresentado pelo deputado Danilo Forte, que recomenda a aprovação da proposta do presidente em exercício Michel Temer de criar limites de gastos públicos federais durante 20 anos. Por enquanto, a CCJ analisa apenas se a proposta é constitucional. O mérito da PEC vai ser examinado em uma comissão especial que será criada pelo presidente da Câmara, que já elegeu a proposta como uma das prioridades da Casa para esse semestre. Pode haver pedido de vistas na reunião de hoje. A previsão é que a discussão e votação do relatório fiquem para a semana que vem. E vai ser apresentado hoje o plano de trabalho da comissão especial que analisa o projeto de lei com as 10 medidas contra a corrupção de iniciativa do Ministério Público Federal e que teve o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas. Durante o recesso parlamentar, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, se reuniu com representantes de associações de juízes federais e procuradores da República. Segundo interlocutores, Rodrigo Maia garantiu que a casa irá dar celeridade à análise do pacote anticorrupção.
O projeto das 10 medidas contra a corrupção pode ter análise acelerada na Câmara. O relator da comissão especial que vai debater a proposta, deputado Onyx Lorenzoni, anunciou que esse é o compromisso assumido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os dois parlamentares se reuniram com presidentes das associações de procuradores da República, juízes federais e representantes de outros órgãos de fiscalização e investigação. O presidente Rodrigo Maia determinou que vai dar absoluta prioridade na tramitação das 10 medidas de combate à corrupção. Nós cancelamos o nosso recesso. Enquanto relator, nós estamos nos reunindo com os consultores aqui da Câmara para preparar o cronograma que nós temos que apresentar no dia 2 de agosto, às 14h30. Foi a primeira audiência pública concedida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele nos disse isso e que isso é uma honra e uma demonstração da prioridade que o presidente Rodrigo Maia e o deputado Lorenzoni colocaram a essa iniciativa da sociedade. Que nós estamos aqui para ajudar, para debater com o Congresso, para que o Congresso discuta dentro da sua atribuição, faça os aperfeiçoamentos devidos, porque são matérias técnicas, debates são sempre muito bem-vindos, mas que ao final se dê um resultado cada vez mais positivo para o país. Você já viu nessa edição do Câmara com Notícia. O plenário vai discutir projeto que negocia dívidas dos estados com a União. A Comissão Mista de Orçamento pode votar lei de diretrizes orçamentárias, que, se for aprovada, a LDO segue para a reunião do Congresso de hoje à noite. A CCJ pode analisar se projeto de teto de gastos é constitucional. São 9h20 em Brasília e você vai ver depois do intervalo, ao vivo, as últimas informações direto do Salão Verde. E mais. Câmara quer regulamentar associações que substituem seguro de caminhões de transporte de cargas. O Câmara com Notícia está de volta. Quando a gente fala em política, é comum ouvir a expressão lobby. Mas você sabe o que é isso? Tem ideia do que faz um lobista? Pois então confira na reportagem de Stephanie Loreto. Os deputados são responsáveis pela aprovação de leis que mexem com a vida de todos os brasileiros. São decisões que vão da regulamentação de profissões até o orçamento do governo. É normal que grupos de pressão queiram influenciar essas decisões, e é isso que se chama de lobby. Mas essa atividade é correta? Você mora num bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro e o prefeito resolveu botar um lixão na porta da sua casa. Quer dizer que você não tem o direito de ir à prefeitura e falar com o seu prefeito, ou seja lá com que agente público, que você não quer um lixão na frente da sua casa? Você é obrigado a aceitar um lixão na porta da sua casa? Isso é lobby. As entidades de classe, as pessoas, as empresas sempre estão tentando mostrar para o Estado qual que é o melhor caminho para legislar. Isso é fazer um bom lobby, né? Essa prática é aceita e até regulamentada em outros países. Mas aqui no Brasil, devido a casos de corrupção, o lobby é visto com maus olhos. Alguns deputados acreditam que isso acontece justamente pela falta de uma lei que crie regras à profissão. O projeto de lei aqui da Câmara pretende mudar isso. O projeto do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que cria normas para a profissão, foi discutido em seminário na Câmara dos Deputados. Pela proposta, os lobistas deverão ter um credenciamento oficial e poderão ser até 2 por entidade. O objetivo é tirar do anonimato quem exerce a atividade. O professor Luiz Roberto acha uma nova lei desnecessária, já que existem diversas normas que regulamentam o lobby no país. Todas as normas que estão sendo propostas aqui na casa já estão contempladas em uma miríade de normas, regulamentos, portarias. Então nós não estamos precisando de mais documentos. Nós estamos precisando sim de cumprir aqueles que existem. A relatora do projeto acredita que é preciso mudar a visão dos brasileiros sobre a prática de lobby. O que está errado, que é crime, a gente já sabe que está no Código Penal. E o que não é, a gente precisa dizer com todas as letras garrafais para que a gente bote luz, transparência e verdade, para que a população entenda de verdade o que é essa atividade que está muito criminalizada e a gente bote um ponto final nessa confusão que tentam fazer sobre isso. O Brasil é campeão mundial em roubo de cargas. Imagine então quanto custa fazer um seguro de um caminhão.
Uma verdadeira fortuna para empresas e profissionais autônomos, que muitas vezes acabam desistindo das seguradoras e optando por uma alternativa: participar de associações que rateiam o prejuízo em caso de eventualidades como assaltos. Agora, um projeto em análise aqui na Câmara quer regulamentar essas entidades. Diversos estudos apontam o Brasil como o país com maior risco de roubos de carga do mundo. Um dado alarmante que atinge em cheio as empresas de transportes e os transportadores autônomos, os caminhoneiros. Tanto que fazer o seguro de um caminhão é extremamente caro. Mas quem sofre com esse problema já deu um jeitinho. Eles se unem em grupos de 100, de 200, de 1.000 transportadores para poder ratear aquele prejuízo. Se eventualmente um veículo for roubado, rateia para todos aqueles que estão na associação. É uma forma de você diluir o risco da atividade do transporte. Como está na clandestinidade, você não tem segurança em fazer um seguro numa associação. Então, o objetivo do projeto é justamente regulamentar e fazer exigências para que tanto a seguradora quanto a associação deem a segurança ao segurado ou ao associado. O projeto do deputado Diego Andrade é analisado em caráter conclusivo, ou seja, não precisa ser votado em plenário, mas ainda depende de votação na Comissão de Constituição e Justiça. Uma resolução do Banco Central exige que produtores de fumo atendidos pelo Programa da Agricultura Familiar comprovem ter migrado pelo menos 30% da produção para outras culturas, como grãos ou leite. Quem não obedece à regra perde o acesso ao financiamento. A medida foi criticada por entidades do setor na Comissão de Agricultura aqui da Câmara. O Brasil é o segundo maior produtor de fumo do mundo e maior exportador desde 1993. Mas como comemorar a liderança no cultivo de um produto que é a principal causa de morte evitável no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde? As autoridades brasileiras da saúde, da agricultura e do comércio exterior têm posições contraditórias sobre o cultivo do fumo no Brasil. O Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Agrário trabalham-se na lógica da diversificação da área da fumicultura, buscando com isso a redução do plantio do tabaco e também, obviamente, querendo com isso combater o consumo do cigarro. Por outro lado, 86% da produção da fumicultura no Brasil é exportado. Ou seja, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Exterior, MIDIC, trabalham numa lógica totalmente diferente, incentivando a fumicultura na lógica de buscar a exportação. Na Comissão de Agricultura da Câmara, várias entidades questionaram a resolução do Banco Central, que exige que o produtor de fumo atendido pelo Programa da Agricultura Familiar comprove que migrou pelo menos 30% da produção para outras culturas, como grãos ou leite. Quem não comprovar fica sem acesso ao financiamento. Ele vai ter restrição de investimento numa propriedade, como, por exemplo, comprar um trator, comprar uma vaca de leite, comprar um secador de grãos, que também muitas vezes é secador de tabaco, mas o investimento principal é esse, que ele vai ter restrição de investir na propriedade, em diversificar a sua propriedade. Então isso nos preocupa, foi mostrado aqui pelo próprio secretário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que isso vai trazer uma restrição grande a 70% dos produtores de tabaco no sul do Brasil. A Associação dos Fumicultores teme que a resolução leve produtores para a clandestinidade. A própria Secretaria de Agricultura Familiar acredita que a norma contraria sua missão. A partir do momento que você aumenta a exigência para o produtor, para que ele possa diversificar, né, o Ministério está indo na contramão daquilo que é a razão de existência da Secretaria Especial de Agricultura Familiar. Essa secretaria existe em função da agricultura familiar, da importância da agricultura familiar para a produção de alimentos, as questões sociais, o nosso objetivo é auxiliar, orientar, apoiar aquele agricultor que decide diversificar, ou seja, não ficar apenas
refém da monocultura e, nesse caso, a monocultura do fumo. Não é o produtor que vai para cá ou vai para lá, não é o governo que manda. Tem um chamado mercado, né? Não tem condições hoje, né, de nós ampliarmos a produção de leite, de suíno, de frango, de hortigranjeiro ou de fruta, de qualquer atividade, simplesmente por um decreto governamental. O chamado mercado é que manda nessas regras. Nós temos que derrubar a resolução e os produtores têm que continuar plantando, porque afinal tem uma vida decente, esses produtores de fumo que plantam em média não chega a dar 3 hectares. 3 hectares, veja o tamanho de área que esses produtores plantam e conseguem ainda viver decentemente. Você sabia que aproximadamente 1/3 dos estudantes brasileiros de medicina frequentam faculdades no exterior? Pois o que explica o fenômeno são as altas mensalidades cobradas por aqui, que em alguns casos são quase 20 vezes mais caras do que, por exemplo, na Bolívia. O assunto foi debatido pela Comissão de Educação da Câmara, que também analisou o mau desempenho dos estudantes no Revalida, o exame que serve para validar diplomas de medicina obtidos no exterior. Estudar medicina não é fácil. Ser selecionado no vestibular é só uma parte do problema. Muitos brasileiros tentam uma alternativa: estudar medicina fora do país. O Brasil tem 203 escolas de medicina que somam juntas quase 120 mil estudantes. Para fora do país, só existem estimativas. Seriam cerca de 50 ou 60 mil estudantes brasileiros em universidades estrangeiras, principalmente em países da América Latina. Aproximadamente a metade estaria em escolas de medicina da Bolívia. O que atrai esses estudantes não é só a vaga, mas também o custo. No Brasil, a mensalidade pode variar entre R$ 3.750 e quase R$ 10.000. Na Bolívia, fica entre o equivalente a R$ 543 e R$ 1.500. O primeiro desafio aí é enfrentar o preconceito. Jali Bueno é de uma universidade boliviana. Ela lembra que qualidade e preço são coisas diferentes. O que tem que levar em consideração é o tipo da moeda que tem a Bolívia e o fato que faz que para o brasileiro seja barato. E gostaria de reforçar também a ideia de que o fato de ser barato para os brasileiros não quer dizer que não tenha qualidade no tipo de ensino que as faculdades bolivianas temos lá. Ela participou de uma audiência na Comissão de Educação da Câmara. Ali foi discutido um segundo desafio para quem estudou medicina fora do país: o Revalida, o exame que oficializa o diploma em território nacional. Em 2015, dos 4.000 candidatos, 42% foram aprovados. Em 2013, o índice ficou abaixo de 7%. A prova mudou. Se você aplicasse a mesma prova para médicos com 10, 15, 20 anos de experiência, eles certamente iriam errar a maioria das questões fora da sua especialidade. Pelo menos um consenso. Todos concordam que o Revalida é importante. Tão importante que o deputado Saraiva Felipe apoia a aplicação do mesmo mecanismo nos formados em universidades brasileiras. Eu sou a favor da universalização do Revalida, da avaliação. O MEC está cuidando de criar mecanismos que possa fazer essa avaliação no 2º, no 4º e no 6º ano dos cursos de medicina no Brasil. Vamos voltar ao Salão Verde para mais informações da repórter Mariana Pchitic. Mariana. Carol, vamos falar um pouquinho agora sobre a agenda das comissões, agora para essa terça-feira pela manhã. Além de várias reuniões deliberativas de comissões que têm convocadas reuniões para votar projetos, agora pela manhã a Comissão de Direitos Humanos vai fazer uma audiência pública para discutir o crescimento da violência no campo e as políticas públicas para combater esse problema. Ao longo de todo o dia acontece o seminário aqui na Câmara e no Senado, o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, instrumentação de ambiente menos propensos à crise. Esse evento, promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara e também a do Senado, além da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, Pesquisa e Inovação aqui da Câmara. Esse novo marco legal foi sancionado em janeiro, incentiva atividades de pesquisa científica, prevê redução de impostos para importação de insumos nas empresas do setor e também amplia o tempo máximo que os professores universitários poderão se dedicar a projetos de pesquisa e extensão. Esse seminário, portanto, vai acontecer ao longo de todo o dia aqui na Câmara e no Senado. E esses são alguns dos destaques da agenda das comissões de agora pela manhã, Carol.
E nessa edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o plenário vai discutir projeto que negocia dívidas dos estados com a União. A Comissão Mista de Orçamento pode votar lei de diretrizes orçamentárias. Se for aprovada, a LDO segue para a reunião do Congresso que acontece hoje de noite. CCJ pode analisar se o projeto de teto de gastos é constitucional. E essa edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 2 de agosto, nesse momento 9 horas e 35 minutos em Brasília. Você acompanha a partir de agora, ao vivo, sessão extraordinária no plenário Ulisses Guimarães. Para você, um bom dia.